O sul e o sudoeste dos Estados Unidos são denominados como Sun Belt, traduzido como Cinturão do Sol. A Flórida se torna o centro desse debate a partir da condenação juvenil e do lamaçal jurídico no caso do irmão de Jack Wong. Nossa autora diz que o Estado encarna um nexo entre política neoconservadora, desinvestimento social e expansão prisional. Ela segue a referência de Alex Lichtenstein, que na parte que compreende Flórida, Califórnia e Texas, chamada por ele de Flocatex, surgiu a ideologia penal que tomou os Estados Unidos, chamada também por ele de penologia do Sunbelt. Em suas palavras, em quase todos os quesitos, número total de prisioneiros, despesas com prisões, emprego de pessoal, privatização e construção de novas prisões, os estados da Flórida, Califórnia e Texas, o que chamarei de Flocatex, ditaram o ritmo do encarceramento em massa em todo o país. Salve, salve, morceguetes e morcegotes! A gente continua aqui nas linhas rabiscadas pela Jack Wong, né? No livro em questão, que é o Capitalismo Carcerário, pela editora Igra Kniga, tá bom? Aqui no Brasil, né? A partir desse momento, a gente caminha pelas elaborações, né, dessas idas e vindas, que são por hora poéticas, hora análise de dados, indo do plano global ao local e retornando, enfim. A gente não vai seguir uma reta, mas a gente vai dar algumas voltas nos contornos que ganham vida pelas próprias palavras da Jack Wong, né? Então vocês vão ver que, apesar do título, até dessas palavras de abertura que vão anteceder essa apresentação, nem sempre vão ser um reflexo completo do episódio, né? A gente está misturando algumas coisas que é o que a própria autora faz. Então, eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Além desse quadro, a gente tem nosso projeto de leitura e discussão, que são vídeos semanais, lendo e disponibilizando o PDF, e também o nosso podcast Caverna do Morcego, disponível em quase todos os aplicativos que dá para ouvir coisa. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, e também seguir nossas redes sociais no Instagram e no Blue Sky, que estarão aí na descrição. Agradecer a Autonomia Literária, que tem o cupom #Morcego na Autonomia, que dá 20% de desconto em todos os produtos do site, e a Clio Operária, que é onde a gente está publicando todos os roteiros de lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial. Beleza? Agradecer a editora Terra Sem Amos, editora que eu publiquei meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, e também a abertura editorial aí. É isso, e aí embaixo também vão estar as formas de apoiar o projeto financeiramente, beleza? Não esquece, isso é fundamental para a gente continuar. O desinvestimento social, então, fazia com que, na infância da autora, não houvesse livros suficientes para todos os alunos. Enfim, vamos resumir e elucidar olhando para a nossa realidade, né? Que a gente tem um desmonte na educação, na cultura, na saúde. Então são salas lotadas, falta de livros, problemas de estruturas, falta de professores. E o que acontece, então, foi uma escolha em que prevaleceu o sistema de segurança pública, né? As políticas fiscais da Flórida favoreceram o investimento nas prisões ao invés de programas sociais e educacionais. Alex, aquele citado pela Jack Wong no começo, resgata, no ano da escrita de seu artigo, que o Estado gasta anualmente cerca de 2,3 bilhões em prisões, e por volta de 16% dos empregos estaduais estão dentro delas. Um gasto que cresceu 3 vezes mais rápido do que o com educação. Isso afetou enormemente o ensino superior, com escolas perdendo financiamento, sem condições de prover auxílios, e aí diz Wang que muitos dos alunos que eu conhecia que viviam fora do campus, inclusive eu, moravam em quartos alugados de casas inadimplentes. Então, também devido à crise da especulação, da bolha de especulação imobiliária, né? E por isso, nossos proprietários pararam de pagar suas hipotecas, e avisos de despejos eram entregues diretamente em nossas portas. A autora concentra essa análise sobre a crise a partir desse colapso, que se reflete na pergunta: mas o que, exatamente, fez com que o chão de suas vidas se abrisse sob seus pés? A autora reflete sobre a falta de profundidade da análise da época em que isso acontecia, mas as experiências de ter um irmão na prisão, passar pelo processo devastador das escolas públicas da Flórida e testemunhar a crise financeira como trabalhadora de um hotel barato me permitiram adquirir uma compreensão observacional da interação entre o endividamento da economia, a política fiscal neoconservadora, o encarceramento em massa, a desregulamentação do mercado neoliberal e o desinvestimento social. Todos estavam entregues ao que abrimos a discussão no episódio anterior, né? Ninguém conseguiu escapar da economia ou da dívida. Houve uma saída para essas pessoas jovens que tinham que se virar: o crédito. E hoje a gente vê um cenário muito próximo, novamente falando, no Brasil. Saiu um texto da Juliane Furno, aí pelo... tinha que anotar isso daí, inclusive, para colocar no episódio. Pelo Intercept, muito bom sobre isso. Segundo ela, Jack Wong, o crédito ao consumidor tornou-se essencialmente obrigatório.
Ao longo da última década, observei uma acentuada intensificação da entrada desses créditos em nossas vidas. Durante nossas inúmeras transações econômicas diárias, somos constantemente bombardeados com oportunidades para abrir uma linha de crédito. Não ter crédito, então, passa a bloquear o acesso a certos segmentos da nossa sociedade, né? Então, empresas financeiras se aproveitam disso para vender o nosso próprio endividamento, pois o dinheiro emprestado gera dinheiro na forma de juro. A linha de crédito estar boa virou um sinônimo de responsabilidade e até de confiança. Mas sempre lembrando que as dívidas médicas são a causa mais comum de falência nos Estados Unidos e que no acesso ao dinheiro e a direitos sociais não é tão fácil quando na história social daquele país o racismo foi um dos pilares. Então, essa economia da dívida tem alvos bem definidos. Usar a pontuação de créditos para punir os pobres exacerba as desigualdades socioeconômicas já existentes. Então, ela explica como funciona o que eu tenho chamado de pedagogia capitalista, que é basicamente a forma que as próprias anedotas de Wang tentam demonstrar que, desde muito jovens, socializados em uma forma de cidadania financeira que nos obriga a aceitar o endividamento como inevitável e a nos engajar constantemente em atos autodisciplinares que autorizam e ampliam a economia da dívida, somos tomados pela ideologia capitalista, que na busca de nos disciplinar, naturaliza essa forma de construção da sociedade. Por falar em poder, a autora mobiliza uma discussão sobre tecnologia e poder algorítmico. Seu próprio irmão, em 2004, quando foi preso, não tinha endereço de e-mail, quando quase nunca usava a internet e, é claro, não tinha smartphone, já que isso ainda não existia. O mundo da pessoa encarcerada é, em muitos sentidos, parado. Ela nos conta dizendo: lembro-me do meu irmão me perguntando uma vez em uma carta que escreveu da prisão se era preciso pagar para enviar e-mails. A pergunta dele me deixou dolorosamente ciente de que, em termos de tecnologia, estamos vivendo em dois mundos diferentes, nos movendo pela vida em velocidades muito diferentes, com ritmos de vida diferentes. As mudanças começam também internamente dos presídios e prisões, com a integração de tecnologias e até de uma certa resposta mais rápida, como o Jail Mail, que é o e-mail da cadeia, e outras medidas, que foi acompanhada pela eliminação progressiva das visitas pessoais sem contato físico. Contudo, o que aconteceria se as visitas com contato físico fossem completamente eliminadas e suplantadas pelas visitas digitais? Todas as relações sociais estão passando por uma transformação semelhante? Então surgem dois questionamentos, né? Nossa distância quanto à experiência fenomenológica de estar concretamente pisando em um espaço de absolutamente não liberdade e degradação social, e que é um deles, né? E no campo de sentir o que são as prisões, além de fazer com que a tarefa de abolir as prisões seja moralmente mais urgente e profundamente sentida, sendo o segundo ponto. Né? E que aí é quase como se ela se vinculasse muito ao próprio Abdul Kalam, e o episódio que a gente trouxe aqui na caverna, né? De que toda a vida na sociedade capitalista é o próprio encarceramento, né? E é uma questão que aparece, então, na própria Jack. A sociedade carcerária cresce. Muitas prisões e penitenciárias são abertas e privatizadas. De acordo com Lichtenstein, na Flórida, 6 das 11 instalações penitenciárias abertas entre 1995 e 2015 são operadas por empresas privadas. Mas a população carcerária, pela crise, não teve uma linha reta, né? Mas acabou mesclando vários aspectos. Em alguns lugares a população carcerária aumentou, em outros não. Porém, o não encarceramento não significa uma sociedade menos carcerária. O aumento punitivo segue, então, um aumento da punitividade para os condenados violentos, enquanto para crimes mais leves as sentenças são reduzidas, para os mais pesados elas aumentam. E com a tecnologia, diversas formas de vigilância e monitoramento à distância vêm sendo implementados. Nesse caso, a distinção entre o interior e o exterior da prisão ficará mais esfumaçada. E a pesquisa da The Economist, na edição de maio de 2017, o medo da autora foi colocado na mesa. Pulseiras com GPS, pulseiras para monitoramento de drogas e álcool, além de outras tecnologias de vigilância de baixo custo, foram propostas como uma alternativa mais progressista e humana do que alojar fisicamente os presos. O Estado policial, então, se apresenta de forma total pela vigilância e controle, né? A prisão se apresenta de outras formas, e as formas algorítmicas de poder e o policiamento preditivo em particular também fazem isso. A pilhagem municipal, o poder que circula ao redor da gente enquadrados em caixas. Talvez uma cela invisível possa ser descrita como um aparato carcerário que não controla ou confina as populações dentro de estruturas físicas. Sendo assim, alguns grupos serão sempre vigiados, conforme o risco que representam para o controle pelo status quo. Outras serão mobilizadas, seja pelo hiperpoliciamento e pela violência, seja pelos acordos que nos enganam, seja por sermos alvos das grandes empresas e de formas de pilhagem e violência, seja pelo gerenciamento, o desenho, a imaginação, o espaço da construção das próprias cidades.
A Jack Wang, então, aqui nesse episódio, aqui já encerrando, lembrando vocês de curtir, comentar, compartilhar, apoiar a gente financeiramente, seguir as redes sociais e tudo mais, ela demonstra, então, como a gente falava sobre um sistema de crédito, sobre um sistema carcerário e sobre como isso cria uma sociedade prisional, carcerária, enfim, não sei qual termo ainda utilizar, a gente apresentou algumas das opções aqui, mas é fundamental a gente entender qual é a relação disso enquanto sociedade, enquanto a sociedade brasileira também, né? Dos empreendimentos promovidos não só pela extrema-direita, mas inclusive a nível de governo federal e de governos federais de esquerda, porque é a linha do Estado capitalista, né? É um pouco disso que a autora tenta demonstrar, que é algo que está para além simplesmente da economia e da macroeconomia, mas que é vinculado em construção ideológica, em construção de escola, no rumo que é dado para todas essas coisas. E eu acho que a gente apresenta muito isso vendo os novos passos que a extrema-direita tem tentado fazer aqui no Brasil. É isso, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, um grande beijo. Tchau!